Quando Jesus voltou de barco para a outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do lago. Então chegou ali um dos líderes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou com insistência: "Minha filhinha está à morte. Vem, por favor, e impõe as mãos nela para que seja curada e viva." Então Jesus foi com ele. Havia ali uma mulher que padecia de hemorragia por 12 anos. Ela havia sofrido muito e gastara tudo o que possuía, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele no meio da multidão e tocou no seu manto, porque pensava: "Se eu apenas tocar no seu manto, serei curada." Imediatamente a hemorragia cessou. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder, virou-se para a multidão e perguntou: "Quem tocou no meu manto?" Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram pessoas da casa de Jairo. "Sua filha morreu", disseram eles. "Não precisa mais incomodar o mestre." Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao líder da sinagoga: "Não tenha medo, tão somente creia." Chegando à casa, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando. Entrando, disse-lhes: "Por que todo este alvoroço? A criança não está morta, mas dorme." Tomando-a pela mão, disse: "Talita cum", que significa: "Menina, eu ordeno a você, levante-se." Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, querida irmã, você que tem me acompanhado nessa jornada missionária, te convido mais uma vez a dar um joinha, acionar o sininho, a compartilhar. Fazendo sempre isso, o YouTube reconhece a legitimidade dessa bela missão e enviará para mais e mais pessoas. Na terça-feira da quarta semana do tempo comum, dia de São Brás. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus atravessou de novo numa barca para outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele e Jesus ficou na praia. Aproximou-se então um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, que foi ao encontro de Jesus, caiu aos seus pés e pediu com insistência: "Minha filhinha está nas últimas. Vem e impõe as mãos sobre ela, para ela viva." Jesus então o acompanhou. Uma numerosa multidão o seguia e o comprimia. Ora, achava-se ali uma mulher que havia 12 anos estava numa hemorragia, tinha sofrido nas mãos de muitos médicos, gastou tudo o que possuía e, em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por detrás, por meio da multidão, e tocou sua roupa. Ela pensava: "Se eu ao menos tocar a roupa dele, ficarei curada." A hemorragia parou imediatamente e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele e voltou-se no meio da multidão e perguntou: "Quem me tocou?" Os discípulos disseram: "Está vendo a multidão que te comprime? Então perguntas: quem te tocou?" Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. A mulher, cheia de medo e tremendo, percebendo o que havia acontecido, veio e caiu aos pés de Jesus, tocou-lhe contou-lhe com toda a verdade. Ele lhe disse: "Filha, a tua fé te curou. Vai em paz e fica curado dessa doença." Ele estava ainda falando quando chegaram alguns na casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo: "Tua filha morreu. Por que ainda incomodas o mestre?" Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: "Não tenhas medo, basta ter fé." E não deixou
que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão, como estavam chorando e gritando. Então ele entrou e disse: por que essa confusão e esse choro? A criança não morreu, está dormindo. Começaram então a caçoar dele, mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina e os 3 discípulos que o acompanhavam. Depois entraram no quarto onde estava a criança. Jesus pegou na mão da menina e disse: Talita cum, que quer dizer: menina, levanta-te. Ela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha 12 anos, e todos ficaram admirados, e ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo, e mandou dar de comer à menina. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados, que interessante esse evangelho. Você percebe que 2 momentos, um quase faz esquecer o outro, mas os 2 momentos se interligam pela fé. Aquela mulher que há 12 anos estava sofrendo com essa imensa hemorragia, toca em Jesus no meio de uma multidão, e Jesus, na grande sensibilidade humana e divina, sente que algo saíra de dentro dele, ou seja, alguém com um coração puro, com um coração repleto de fé, crendo no poder dele, tocou nele e tirou dele toda a graça necessária para que ela pudesse realmente ser curada. E essa mulher sente a cura. É como alguém que tem dor e de repente a dor se vai, ele sente que agora está em outro momento. Então, aquele homem, voltando agora aquele homem oficial que vai até Jesus e pede para que a sua filha seja curada. Ambos foram ao encontro de Jesus, tanto aquela mulher quanto este homem que vai ao encontro de Jesus com um único objetivo: pedir a graça da cura. E Jesus realiza pessoalmente a graça da cura. Imediatamente, aquela mulher ficou curada. E Jesus vai ao encontro daquela menina a pedido desse pai, que vai ao encontro dela e realiza a cura. 2 momentos se faz importante, nós entendemos. Jesus não veio para fazer cura nenhuma, não veio. Porém, ele usa desse extraordinário para nos ensinar a fazer o ordinário. O extraordinário é porque ele é Deus. O ordinário vem do nosso coração, da nossa capacidade de amar, da nossa capacidade de gerar o amor pelo outro. E aí Jesus nos convida a também tocar a vida de outros com a misericórdia, com a bondade, com a amizade. O ordinário somos capazes de fazer, porque o extraordinário vem de Jesus. O ordinário profundamente vem da nossa fé, e porque a nossa fé toca em Jesus, toca no máximo do âmago do Senhor Jesus, o nosso ordinário, a nossa capacidade de amar, de fazer o bem, toca no extraordinário que é Jesus. Então hoje eu e você, nós somos provocados diante desses 2 que vão ao encontro de Jesus para pedir a cura, nós também possamos ir ao encontro de Jesus e pedirmos a graça de fazermos o bem em todo tempo e em todo lugar, a graça de comunicar o seu imenso amor, a sua imensa misericórdia por toda a humanidade. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que nossa patrona Santa Faustina nos enriqueça com o diário, que São José, esposo da Virgem Maria, nos conceda a graça de realizarmos todo dia o ordinário, vindo do extraordinário de nosso Senhor Jesus Cristo, de seu imenso poder. Que Maria Santíssima nos conceda a graça de termos uma casa
para cuidarmos de sacerdotes, apesar das nossas misérias. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.